Você quer mudar, mas tem algo que te puxa sempre de volta. E você repete isso tanto, chega um momento que você desiste. Eu sou Ari Martins, terapeuta, e esse é um tema recorrente em consultório. Inscreva-se aqui nesse canal e vamos falar sobre isso agora. Em consultório, o que aparece? É uma sensação de impotência. Você querer melhorar e as coisas te puxam para trás. E quando as coisas te puxam para trás, você esquece de uma coisa fundamental, de pensar na força de ir para frente. Por quê? Porque você tem uma estrutura montada que a gente chama de egrégora. Essa estrutura você construiu no outro na sua maneira de relacionar. Então, quando você descobre que aquilo não te atende mais, você não combinou isso com o outro. Então, agora você vai precisar de desenvolver resiliência para dar conta de sustentar, de bancar aquela ideia de transformar em uma coisa nova aquilo que repetidamente te mantém no velho. Então, é preciso ousar na convicção da sua determinação de querer melhorar. E no melhorar, você seguramente vai se transformar. Então, não espere que você era verde e vai ficar amarelo. Não. Você precisa pensar o seguinte: tem uma transição entre o verde e o amarelo. Essa transição implica nas pessoas que estão no seu entorno, nas crenças dessas pessoas, e você vai continuar convivendo com elas. Mas tem uma coisa na natureza humana que é muito importante, a gente precisa começar a usar isso, que é a capacidade de fazer gatilhos novos nas pessoas. E o gatilho a gente faz a partir de não morder iscas, porque as relações para te puxar para trás, elas são formuladas por iscas psicológicas. As pessoas não querem que você vá embora por amor a você, então elas ficam te mantendo naquele ambiente através das iscas. E você, sem perceber, acaba ficando refém disso. Então é preciso de entender quando você tem uma determinação e sair do campo da censura. Porque na censura, você olha para o outro, desqualifica a percepção do outro sobre você, porque o outro ainda não conheceu o que você tem para oferecer, logo ele não tem que saber como é o jeito novo de lidar com você. Então fica quase impossível fazer isso. Então olha para o outro e pensa nele como um caminho. E você é o agente que gatilha o caminho. Esse gatilhamento, ele é possível, porque o outro não conhece ele, mas o outro adora a novidade. E a novidade é você trazer aquilo que faz a relação ficar maior, ficar mais substanciosa. Então você vai diluindo nesse novo propósito uma nova egrégora que vai absorvendo a velha. E você vai ficando mais prático, mais objetivo. E as respostas vêm, porque você pode ter certeza que não há pessoa que não tenha o desejo de se transformar numa pessoa melhor. E muitas vezes falta só orientação, ferramenta. E isso é mais simples do que parece. Por exemplo, você está conversando com o pessoal tradicional da sua casa e fala assim: nossa, mas a vida é muito difícil. Olha, tudo isso realmente é o desejo da gente, mas olha, é impossível, praticamente impossível. Eu não duvido que alguém faça isso, então você já está jogando isso para uma outra pessoa. Você já está se desqualificando no seu potencial, porque no seu exemplo prático de vida, você está cordatário, você está concordando que você também não é capaz. Então, porque tem um diálogo que reflete um sistema que a gente chama de permissão ou de não permissão, que é: eu posso, eu faço. Eu não posso, eu não devo me atrever. Então, eu preciso de descobrir qual que é o diálogo que rege a minha relação com a família, com os amigos, etc. e tal. Então, eu tenho que mudar a proposição desse diálogo, jogando novos gatilhos. Quando você descobre a sua habilidade original, você sai de um processo de repetição para ser aceito no meio, para ser um processo de inovação, que é o sentido de você estar no meio. Que a habilidade original de cada um é transformar o meio num ambiente melhor. E o que a gente faz? A gente fica replicando, repetindo, e às vezes a gente não gera nada que realmente possa justificar. E fica muitas vezes entediante aquele movimento todo dia vivendo daquela mesma forma. Então é muito importante a gente ter consciência que quando você descobre que você pode ser o agente, isso você faz através da habilidade original, você ajuda a transformar o meio.
sem entrar em conflito com o meio, que é o que é mais importante. Porque o meio não está ali porque ele é feio ou bonito. Ele é como ele deu conta de se estruturar. Mas ele não tem complexo de Gabriela, que é eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Não. O ser humano, hoje eu tenho uma idade, antes eu pensava diferente, agora eu penso de outra forma, e muitas coisas novas vão surgir a partir do momento que eu dou abertura para mim mesmo de ser o agente das minhas trocas e não o paciente. Então, se você quiser, na prática objetiva, buscar esse movimento transformador, não duvide de que um formigueiro é feito por milhares de formigas. E tem lá dentro do formigueiro um propósito e um projeto que é a rainha. Então, o formigueiro, nós somos uma formiguinha. E o propósito do formigueiro é ele sobreviver enquanto comunidade. Então, cada um encontrando o seu papel, vai dar tudo certo. Por quê? Porque nenhum é mais ou menos importante do que o outro. Quando você fala que não consegue mudar, mesmo querendo, é porque o seu querer ainda não está suficientemente trabalhado, e isso ninguém vai te dar de presente, e precisa de ter a humildade e o propósito de estudar e redefinir para ressignificar o seu olhar sobre si mesmo. Então é preciso modificar o que você pensa de você. E para isso você precisa de ferramentas sustentáveis. E as ferramentas sustentáveis começam preponderantemente com a sua habilidade original. Então, vá em frente que você vai conseguir. Na prática é isso, tá? Pega o bolo, faz ele e vai lá no forno e põe ele lá, espera ele assar para não tirar ele cru de lá. Depois você vai degustar ele. Eu sou Ari Martins, esse é o Cantinho do Ari. Aqui é o canal, siga esse canal e encontraremos em outros vídeos que estão sendo colocados 2 vezes por semana. Um abraço, até um próximo vídeo.